Salve, salve pessoal, bora falar agora da prévia do Manchester United para a próxima temporada da Premier League, que está logo aí, hein? Já começa inclusive com uma pedreira, pegando o Arsenal e o Trafford na primeira rodada, domingão, meio-dia e meia, hein? Live aqui no canal, inclusive, para a gente tratar deste primeiro jogo inaugural aí, o primeiro grande clássico da rodada da Premier League. Mas aqui o vídeo é dedicado ao Manchester United, que vem de uma temporada totalmente catastrófica, uma das piores, ou não, a pior campanha do Manchester United na história da Premier League, né? Manchester United 15º colocado na competição, perde a final da Europa League para o Tottenham, naquela final vencida pelos Spurs por 1-0, gol do Brennan Johnson. E agora o Manchester United, sem disputar competições europeias, coisa que não acontece há muito tempo, há mais de 10 anos, vai para uma temporada focado nas competições nacionais e com o objetivo de voltar à Champions League, né? O Manchester United tem como missão nessa temporada resgatar, já que o Ruben Amorim terá um trabalho do zero, não vai assumir o trabalho na metade, como foi na temporada passada, quando assumiu o United em novembro, substituindo o demitido Eric Ten Hag, e não foi nada bem. O Manchester United teve muitos problemas, muitas situações complicadas, perdendo jogadores, crise entre treinador e alguns jogadores importantes da equipe, e a gente vai tratar um pouco disso aqui neste rápido vídeo. Espero não me alongar tanto como eu fiz o do Arsenal, mas vamos falar bastante aqui de Manchester United com certeza. Antes de mais nada, pessoal, quero o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aqui para a gente engajar bastante nesse vídeo, e deixa lá o seu hype também ali nos comentários. Você hypando o vídeo, ele entrega mais, o YouTube consegue entregar mais para novos usuários, e assim a gente consegue construir cada vez mais uma comunidade bastante ativa de fãs da Premier League ao redor do Brasil, certo? Então vamos lá, porque o Manchester United vem para uma temporada com um investimento interessante, para um time que fracassou em tudo no ano passado, vem para uma temporada de resgate e, ao mesmo tempo, com reforços importantes nos setores que mais incomodava o treinador Ruben Amorim. Começando, vamos aqui rapidamente abrir o nosso vídeo, aqui a nossa arte, trazendo o que? O Manchester United para a temporada. E quem chegou para o Manchester United nessa temporada? Benjamin Sesko, 76,5 milhões de euros. Contratação vindo do RB Leipzig, jogador que na temporada passada marcou 13 gols na Bundesliga, jogador de seleção da Eslovênia, jovem e que tem muito ainda a trilhar e tem muita capacidade para ser um jogador de muita expectativa e muita eficiência. O Manchester United contratando realmente um camisa 9, já que o Rasmus Højlund realmente naufragou nos 2 primeiros anos dele com a camisa do United, principalmente na temporada passada, onde marcou apenas 4 golzinhos na temporada. Outro jogador muito importante contratado, igual contratação pesada, cara também, foi Brian Mbeumo, 75 milhões de euros vindo do Brentford. Jogador que marcou 20 gols na temporada passada da Premier League, jogou muito bem, jogador importante, foi muito ativo no time do Brentford, que foi meio de tabela na temporada passada, né? O time do Brentford. E agora um desafio importante para o atacante camaronês de 25 anos de idade, né? Um jogador que tem muita versatilidade, atua pelos lados, pode atuar um pouquinho mais recuado pelo meio, mas tem como grande característica, com grande trunfo, um jogador que finaliza bastante, né? É um jogador muito vertical, né? Diferentemente dos atletas que estavam por lá e acabaram não dando muito certo nos últimos anos, né? Outro jogador importante, esse para o ataque, para o meio de campo, e vem tipo de um hype muito interessante, 15 gols na temporada passada na Premier League com o Wolverhampton, é o brasileiro Matheus Cunha, que foi contratado por 74,2 milhões de euros. Todas essas informações do Transfer Market, pessoal, você pode ver esses valores diferentes em outros lugares,
mas eu pego sempre do Transfer Market porque é um site bastante confiável em termos de finanças e estatísticas de salários, de transferências de jogadores na Europa, né? Outro jogador que veio com uma quantia bastante em conta foi o Diego León, lateral esquerdo paraguai do Cerro Porteño. Contratação também para essa temporada de 4 milhões de euros. Foram, por enquanto, essas contratações que o Manchester United está buscando. Ainda está ativo no mercado, a gente sabe muito bem disso. O Manchester United olha com carinho sobre Donnarumma, que está de saída do Paris Saint-Germain, só que tem a concorrência do Manchester City, só que para o Manchester City contratar o Donnarumma, precisa abrir mão de Ederson, que interessa ao Galatasaray, então vamos ver como que as negociações vão se encaminhar nos próximos dias, né? Lembrando que não tem nada fechado, né? Então muita coisa pode acontecer. Eu estou fazendo essa inserção de conteúdo aqui no canal bem antes do encerramento da janela, então muita coisa ainda pode acontecer, mas a gente traz aqui um apanhado geral do time para vocês, certo? Quem saiu do Manchester United, as saídas mais importantes, né? Conhecidas aí do público torcedor do Manchester United. Quem saiu foi o Marcus Rashford, foi para o Barcelona, né? Por um empréstimo, né? Até o final da temporada, com direito de compra fixado em 30 milhões de euros, se eu não me engano, e o Barcelona está cobrindo integralmente o salário do jogador, que é um dos salários mais altos do elenco do Manchester United. O Rashford agora num novo desafio no futebol espanhol com o Barcelona, esteve emprestado na segunda metade da temporada passada no Aston Villa, foi muito bem, mas com o Aston Villa ficando de fora da Liga dos Campeões, o Villa teve que abrir mão e não pôde exercer a compra do Rashford, que iria cair muito bem nesse time do Villa, que agora vive um período de reajuste de suas finanças para não cair na malha fina do fair play financeiro da Premier League e também do fair play financeiro da Europa, já que está disputando competição europeia nesta nova temporada, jogará a Europa League com o treinador que é expert em Europa League, que é o Unai Emery. Outro jogador que saiu é o Lindelof, zagueiro sueco, fim de contrato, está para acertar com o Leverkusen da Alemanha. O Eriksen esteve o seu nome vinculado ao time do Brentford, né? O time do Brentford queria contratá-lo. Teve também interesse do Bournemouth e também rolou uma especulação do próprio Wrexham, que vai disputar a segunda divisão inglesa, o time do Ryan Reynolds, o Wrexham, de olho no Eriksen, mas até agora nada de concreto para o dinamarquês, sai em fim de contrato também. E outro que saiu também foi o Johnny Evans, aposentadoria do Johnny Evans, veterano zagueiro, pouco jogou na temporada passada, ficou muito tempo lesionado, o Johnny Evans, jogador que se aposentou, inclusive está trabalhando agora no Manchester United nas categorias de base. O Manchester United, pessoal, gastou 229 milhões de euros em reforços até o momento desses 4 jogadores mencionados. Quem pode sair ainda, né? Essa é a grande incógnita, porque o Garnacho está com a saída praticamente encaminhada, já tem acerto verbal e contratual com o Chelsea, só falta o acerto com o clube. O Garnacho deve ser jogador do Chelsea mesmo, isso deve ser confirmado muito em breve. Outro jogador que está com o futuro bastante incerto é o Sancho, que tem contrato ainda com o Manchester United, mas o United corre contra o tempo para vender o Sancho, porque corre o risco de perder o jogador de graça ao término da temporada. Então, o Sancho, que não está nos planos, também pode sair, mas ainda não tem nenhum futuro, né, acertado. Não tem interesse do Borussia Dortmund para voltar para lá, onde esteve emprestado na temporada passada, inclusive, mas sem muito destaque. O Antony jogou bem no Betis, teve emprestado ao Betis na segunda metade da temporada passada, tem contrato ainda com o Manchester United, se não me engano, até 2028, e o Betis ainda sonha em contar com o jogador de forma definitiva. Vamos acompanhar aí como que vai ser o andar das negociações, mas não tem nada muito concreto. Outro jogador que deve sair
pode ser por empréstimo ou por uma transferência definitiva, é o Rasmus Højlund, que marcou apenas 4 gols na temporada passada da Premier League, muito abaixo, um jogador que realmente não foi bem, foi um investimento pesado do Manchester United, que pagou mais de 70 milhões de euros no atacante vindo da Atalanta, né? Então corre o risco do Højlund mesmo sair, ainda mais com o Chesco sendo o jogador titular, né? O Højlund terá menos espaço nesse time, até porque o Rubem Amorim gosta de jogar com um atacante fixo, né? Como foi com o Gyökeres no Sport, não é à toa que o Rubem Amorim ganhou muitos títulos no Sport, inclusive com o Vitor Gyökeres agora reforçando o Arsenal na Premier League. O Højlund, então, pessoal, pode sim sair, tem o interesse do Milan, está em negociação com o Milan, ele não tem interesse de sair, participou da pré-temporada com o time do Manchester United, marcou gol e tudo mais, inclusive eles ganharam aquele torneio de verão, né, de amistosos entre times da Premier League ao redor do mundo, acho que foi nos Estados Unidos esse ano, e vamos ver. Outro que pode ainda correr o risco de sair, porque é muito criticado e muito muito cobrado, é o Onaná, cara. O Onaná, goleiro contratado para o Manchester United, pelo antecessor do Rubem Amorim, o Erik ten Hag, não fez uma temporada boa, né? Muitas falhas, mas o Rubem Amorim foi na coletiva e falou, cara, eu não posso contratar todo mundo que eu desejo, e quando eu não consigo contratar, eu tenho que improvisar e fazer com que os meus jogadores evoluem cada vez mais no jogo, né? Dediquem mais nos treinamentos, que busquem excelência e jogar com o que tem. O Onaná, pessoal, é um caso que é o seguinte: o Donnarumma está no mercado, é o goleiro que o Manchester United olha com carinho e, na verdade, agora o City também olha com carinho, né? Só que o City também já contratou um goleiro, que é o James Trafford, né? Goleiro do Burnley, né? E foi uma contratação de 31 milhões de libras, contratação interessante do time do Manchester City para a temporada. E agora vem essa situação do próprio Donnarumma, que deixa o Paris Saint-Germain por decisão do Luiz Henrique mesmo, né? O Luiz Henrique admitiu publicamente que era o interesse de não contar mais com o Donnarumma, não é à toa que contratou um novo goleiro, né? E o Paris Saint-Germain agora busca busca resolver essa situação do Donnarumma, que a princípio os valores assustaram do lado do City. E o Manchester United tem que ficar até de olho, porque 50 milhões de euros é o preço que o Paris Saint-Germain está pedindo para liberar o Donnarumma, que está entrando no seu último ano de contrato com o clube francês. E o Paris Saint-Germain não quer perder o jogador de graça, então quer vender agora, quer aproveitar esse momento para vender o Donnarumma. Então tem os gigantes de Manchester de olho no goleiro, né? Vamos ver como que isso vai acontecer. Porque, pessoal, essa temporada do Manchester United, ela é totalmente uma temporada de resgate. O CT foi reformado, tão criticado por falta de estrutura, tão negligenciado nos últimos anos pelos Glazers, né? E agora, com a Ineos comandando o futebol, conseguiram olhar com carinho para Carrington e fez uma reforma gigantesca, né? Gigantesca no complexo de treinamentos das categorias de base também do Manchester United. Um CT de primeiro mundo, é um CT que fica ali cerca de 16 quilômetros do estádio, o Old Trafford, se eu não me engano. E assim, o Manchester United vai buscando fato novo, tentar começar a temporada da forma mais, podemos dizer assim, mais tranquila. A pré-temporada foi satisfatória, os jogadores foram testados, mas agora começa para valer o campeonato. O Manchester United tem um calendário bem mais flexível que os demais times concorrentes a ele no topo da tabela e pode tirar proveito disso, né? Então não vai disputar competições europeias e tem tudo para poder se dedicar com unhas e dentes nas três ligas que disputar, a Premier League, a League Cup e a FA Cup. Então tem totais condições de disputar os títulos e brigar no campeonato, né? Eu não vejo o Manchester United como candidato ao título, não vejo, mas eu vejo o Manchester United tentando se reorganizar, né? Eu acho que o grande
ponto agora do Manchester United é vencer jogos e buscar uma excelência tática, técnica, de rendimento dos seus jogadores ao longo do campeonato. Então, vamos ver como que isso vai rolar, né? Logo de cara o Arsenal, que também está sob forte pressão para essa temporada e que precisa ganhar título, não ganha título há 5 anos, e tá vendo times rivais de Londres se dando muito bem no passado recente, né? O Chelsea campeão mundial, o Tottenham ganhando a Europa League depois de 17 anos ganhando um título importante, o Crystal Palace ganhou seu primeiro título Major na temporada passada com a FA Cup, ganhou a Supercopa agora, e o Arsenal se mostra incomodado com isso, porque é um time de torcida, é um time de massa, é um time global, né? E que precisa também acordar para a vida, assim como o Manchester United também é um time meramente global, gigantesco e que é um gigante adormecido que está tentando acordar aos pouquinhos aí. É claro que o Rubem Amorim vai precisar ainda de muitas janelas para acertar esse time, né? A gente sabe muito bem disso, porque seguem lá todos os jogadores que a gente, na temporada passada, criticou. O Gart, o Maguire, o Diogo Dalot, né? Luke Shaw, Mason Mount, né? Tem aí muitos jogadores aí presentes nesse elenco e o Manchester United vai jogar com o que tem, né? A princípio não há nenhuma questão em curso sobre saídas, mas se tiver alguma saída importante, a gente atualiza vocês aqui no canal, assim como novas contratações. Lembrando que ainda temos 19 dias para contratar na Inglaterra, os clubes então estão aí correndo para fechar suas contratações nessas pouquinho mais de 2 semanas de janela, mas o Manchester United também ativo e vai ver o que pode fazer, né? Lembrando que o Manchester United também depende muito das vendas dos jogadores que estão fora dos planos, né? Que isso também é um ponto muito importante. Mas o Rubem Amorim também quer recuperar alguns jogadores, né? Recuperar principalmente o Mason Mount. O Casemiro segue sendo uma fonte de experiência nesse time e foi muito bem na reta final da temporada passada. Está fininho, está muito bem, não está mal fisicamente, está jogando inteiro, inclusive sabe que precisa ir bem nessa temporada para estar na próxima Copa do Mundo com a seleção brasileira, né? O Matheus Cunha, com certeza, o maior desafio da carreira dele para estar na próxima Copa do Mundo também. Então, o Manchester United vai com tudo, né? Com o que tem. E quem sabe a gente pode ver agora o Rubem Amorim numa repaginada, né? E a gente sabe que é o jeito dele jogar dessa forma, a gente sabe que é um jeito de jogar que ele vem atuando isso desde os tempos de Sporting, né? Com 3 zagueiros, 2 alas, meio de campo, um cara ali de ligação e 2 jogadores espetados no ataque. Vamos ver. Vamos ver como que vai se comportar esse time do Manchester United, que eu tô bastante curioso para esse jogo de estreia contra o Arsenal. Vai ser um belo termômetro para ambas as equipes, né? Seguindo aqui, pessoal, para a gente voltar a falar aqui sobre as nossas prévias aqui do Manchester United, vamos lá aqui, ó, uma arte aparecendo aqui para vocês, para a gente resenhar um pouquinho. O que precisa melhorar, né? O que o Manchester United precisa melhorar aqui? Vamos lá. Os 42 pontos foram a menor quantidade acumulada em uma temporada da primeira divisão desde que foram rebaixados na temporada 73-74 com 32 pontos. Ou seja, foi o pior ano do Manchester United há mais de 50 anos. Então é uma coisa bastante incomum e histórica, né? Essa também foi a última temporada que terminaram abaixo do 21º da 15ª posição final da temporada passada, que marcaram menos gols, 44 em 2024, 25 e 38 na temporada 73-74, né? É um time de pior ataque também, não é à toa que foi justamente no alvo, né, nos problemas ofensivos na janela o Manchester United, contratando 3 jogadores ofensivos que estão aí repletos de expectativas, né? Mas vão ter que traduzir em campo essa expectativa do torcedor, né? Essa é a primeira temporada sem qualquer competição europeia desde a temporada 14 e 15.
Antes disso, o clube havia disputado todas as competições da UEFA e que clubes ingleses eram elegíveis desde 1982. Ou seja, é um time que está acostumado a disputar ligas europeias e vai acontecer de não disputar nessa temporada. Mas vai ter tempo para treinar, vai ter tempo para organizar, vai ter tempo para testar jogadores, né? Mas num calendário mais flexível. E eu acho que o Rubem Amorim, desta vez, tem que manter um padrão de um time. Precisa repetir um time, porque quando ele na temporada passada, quando ele assumiu, ele foram pouquíssimas vezes. Isso não aconteceu, tá? Dele repetir a mesma escalação, ainda mais com lesionados e tudo mais, né? Lembrando que o Lisandro Martins, zagueiro, ainda vai perder ainda os primeiros meses da temporada, está se recuperando de uma lesão nos ligamentos do joelho. Os 44 gols do United na temporada passada foram os menores que eles marcaram em uma campanha de Premier League. Olha, a Premier League é lá de 92. Olha só o quanto o Manchester United foi tão ruim numa temporada para ser esquecida, né? Falando do Højlund, teve uma temporada ruim, sem dúvida ele deve assumir parte da responsabilidade de fato de ter registrado apenas 32 chutes, né? 32 finalizações, um dos pior rating de um atacante camisa 9 na história do Manchester United na Premier League. Isso nunca aconteceu de um jogador titular, um 9, ter tão pouca oportunidade de finalização. Matheus Cunha, 21 olha lá, ó. Matheus Cunha, 21 gols, e Belmont, 22 gols, registraram mais do que o dobro de envolvimentos em gols sem pênalti na Premier League do que Garnacho, que está indo para o Chelsea, que teve 8 na temporada passada. Isso já mostra um pouco por que o Manchester United foi realmente ali no ponto central, reforçar o setor de ataque. Realmente os jogadores de ataque do Manchester United muito inoperantes. O Amad Diallo foi o jogador que mais teve lampejos na temporada passada. E olha, o Joshua Zirkzee também, que faz parte desse elenco, é capaz de rodar. Se não for rodar agora, deve rodar em janeiro, na janela de inverno. As áreas do elenco que o United aparentemente mais queria melhorar nesse verão eram o centroavante número 10, meio-campista e goleiro, que pode ser o Donnarumma. Será que vem? Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Mas assim, o Manchester United traz consigo uma responsabilidade muito grande de fazer uma campanha respeitável. O Rubem Amorim sabe da necessidade, a pressão de ele trazer resultados positivos para o clube é absurda, né? Ele sabe disso e ele entende que fazendo um trabalho do zero agora, pegando pré-temporada, preparando o elenco, indo no mercado, buscando os reforços, faz com que ele agora não tenha mais desculpas, né? Ele precisa fazer esse time jogar melhor e, ao mesmo tempo, fazer com que esse Manchester United consiga, aos poucos, ganhar uma identidade e voltar a ser um time dominante. Eu acho que em um curto espaço de tempo, isso não deve acontecer, mas só o fato do Manchester United ser competitivo já é um grande resultado e, quem sabe, está ali entre os 5 primeiros colocados, que é o que eu espero que o Manchester United tenha essa capacidade, que consiga se estruturar, ainda mais com esse, como eu disse, com esse calendário mais flexível, sem muitos jogos em comparação aos seus rivais diretos ali do Big Six. O Manchester United tem totais condições de focar nessas competições e construir bons resultados, mas é um time que ainda sofre com a crise, é um time que ainda tenta contornar os problemas do passado recente, como demissão de funcionários, fechando cantina, mudando a alimentação dos funcionários, demitindo mais funcionários, sem festa de fim de ano, e agora com o CT de Carrington todo repaginado, né? E o investimento tão pesado como foi esse revamp do CT, que é muito importante também para o Manchester United, visando principalmente as categorias de base, os jogadores que venham a reforçar o Manchester United da base para o futuro. Mas é isso, pessoal. Manchester United preparado para a Premier League, encarando o Arsenal em Old Trafford, logo numa partidaça. Domingão, 12h30, bola rolando. E olha, você vem com a gente a partir do meio-dia para uma live super especial aqui para a gente falar
de Premier League. Lembrando que nessa quinta-feira vamos ter a tier list, né? A tier list é muito importante também. A gente vai estar aí trazendo a tier list da Premier League, quem vai ser o campeão, quem fica com vaga europeia, quem pega a Europa League, quem pega a Conference League e tudo mais. E os rebaixados, a gente vai fazer a nossa brincadeirinha da tier list, trazendo bastante informação também. E seguimos aqui com os vídeos, tá? Eu tô fazendo os vídeos aqui dentro do meu tempo, eu sei que a janela tá rolando, pode muita coisa acontecer até o fechamento da janela, mas fica aqui documentado esse material bastante especial para a gente tratar do Manchester United. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.